Ex-estrategista-chefe da Casa Branca durante o governo Donald Trump ataca o judiciário brasileiro, mais especificamente Alexandre de Moraes, por não ter autorizado a ida de Bolsonaro aos Estados Unidos e fala que Eduardo Bolsonaro será, em um futuro não tão distante, presidente do Brasil. Dá uma olhada só nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui e mostra mais ou menos o clima, né, de como vai ser o governo Donald Trump com o governo Lula e o judiciário brasileiro, que tem um ativismo político aqui, que já está sendo demonstrado no mundo inteiro, e ter proibido ou impedido o Bolsonaro de estar nos Estados Unidos, mesmo convidado para a posse de Trump, chamou mais atenção ainda. Dá uma olhada aqui na fala de Steve Bannon, que é um grande nome, uma grande referência da direita, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Tem uma proximidade com Donald Trump. Eu vou explicar um pouco da história dele após essa fala. Dá uma olhada aí. Is President Bolsonaro here? Did he show up yet? No. We know why. Why? The Marxist communist in Brazil kept his passport. And you know why they did that? Why they did that? Because they don't want him on a world stage in the United States where he's beloved by the whole entire world. Why? He's a freedom fighter. We put this on in honor of the Brazilians also. Can we have a show of hands to the Brazilians right here? We are united in the core. Mito, 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 mito. Is Eduardo here? Eduardo Bolsonaro, come on up. Can we give it up for Eduardo Bolsonaro? Yes! Okay, this is one of the most important individuals in our sovereignty movement through the entire world. And I think one day, in not too far a distant future, the president of Brazil. Tá aí, deu pra gente perceber mais ou menos, né, a força que tem o Bolsonaro, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, sendo saudado, gritado lá o nome dele, mito, enfim. Nos Estados Unidos o Bolsonaro é uma figura reconhecida mundialmente pela sua luta pela liberdade, e assim, a direita só existe no Brasil, e eu posso dizer isso com uma certa tranquilidade, porque eu venho do movimento estudantil, eu venho da política estudantil desde quando eu estava na universidade, então já tem aí quase mais de 10 anos, né, 12, 15 anos mais ou menos, e a direita não existia no Brasil, somente em 2018, o Bolsonaro antes disso já vinha travando uma luta, né, mas somente em 2018 que a gente foi conhecer verdadeiramente pautas conservadoras de direita, as pautas que o Bolsonaro carrega, e fez com que o Brasil inteiro abrisse os olhos, né? Então nós devemos isso a Jair Messias Bolsonaro. E a gente percebe que essa representatividade dele não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E como eu falei para vocês, o Bannon, como é esse senhor aí que estava falando, ele foi preso durante aquele processo lá de invasão do Capitólio, ficou preso por 4 meses, a gente sabe o que aconteceu lá, muito parecido com o que aconteceu aqui. Ele, que era estrategista-chefe da Casa Branca, tem uma ligação muito próxima com Donald Trump, então a gente já percebe aí, e percebe também a influência de Eduardo Bolsonaro e a importância dessa influência para o Brasil nesse momento, né? Eduardo Bolsonaro, que é inclusive cotado aí para ser um possível candidato a presidente, né? Caso Bolsonaro lá na frente, claro, né? A gente tem Jair Bolsonaro quer acreditar que ele seja candidato e vamos trabalhar para isso até o fim, mas já colocam aí né, alguns veículos de imprensa, já até pesquisas, já colocam Eduardo Bolsonaro e a própria Michele Bolsonaro como um dos prováveis substitutos, né, de Jair Bolsonaro, caso ele não dispute. Eu apoiaria qualquer um dos dois, sem dificuldade nenhuma, né, mas claro, o meu candidato é Jair Bolsonaro. Quero acreditar
que existe um mínimo de sanidade e justiça nesse país para que Jair Bolsonaro seja candidato, mas essa influência de Eduardo Bolsonaro com os principais nomes e com as principais lideranças próximas a Donald Trump, isso aí vai fazer toda a diferença, porque nós sabemos aqui, né, tudo que a gente está passando no Brasil, existe uma esperança muito grande de que o governo americano possa colaborar para que nós possamos ter o mínimo de liberdade, justiça, possa coibir aí esse ativismo judicial, tudo isso que está acontecendo no Brasil. Existe uma esperança muito grande e hoje essa ponte de esperança entre Brasil e Estados Unidos chama-se Eduardo Bolsonaro, que é a pessoa lá que é chamada para falar, que está próxima da família de Trump, tem ligação direta. Então é uma esperança, uma força muito grande, e a gente espera realmente que com cada fala, com cada momento, com tudo que acontece aí, as coisas possam se normalizar aqui no nosso país e essa esperança possa se tornar realidade. Mas eu vi uma fala do Alan dos Santos que eu achei interessante também e eu quero terminar com ela aqui. Perguntaram para ele o que ele acha, né, dessa esperança, o que poderia fazer. Ele explicou lá o que poderia acontecer. Acima de tudo, a gente alertar a população brasileira sobre o desastre que é o governo de esquerda. Isso a gente tem feito. O mundo inteiro perceber isso, eu acho que isso está acontecendo também. Mas, acima de tudo, entender que nós vamos voltar à normalidade porque tem pessoas que não vão desistir. E eu sou uma dessas pessoas e eu tenho certeza que tem várias que pensam da mesma forma. Então, o Brasil vai sim voltar à normalidade, porque existem pessoas que não vão desistir. Nós realmente não vamos desistir do nosso país. Se você está comigo, deixa aí a curtida no vídeo, compartilhe e já me segue também.